Fala galera, tudo bem com vocês? Que está em casa, nós estamos iniciando mais um pod cristão. Hoje eu estou solo, né, na questão da apresentação. O meu co-host teve um compromisso, não conseguiu estar aqui para estar participando daqui da nossa lição 10. Então, se você está nos acompanhando agora, pega a sua lição 10 lá, que logo mais nós estaremos falando um pouco sobre ela. Antes disso, estarei me apresentando. Meu nome é Jonas, eu sou da igreja aqui do Bom Jesus, daqui de Barretos. Eu sou diretor de sonoplastia, diretor no Ministério Jovem, diretor de comunicação, entre outras coisas que a gente acaba tendo que fazer, né, para ajudar, para auxiliar aqui também. E sem mais delongas, né, vou apresentar aqui nossos convidados. Eles já estão vindo mais algumas vezes, já estão vindo mais vezes, né, aqui no nosso pod cristão, porque eles são nossos convidados especiais aí, que está sempre nos ajudando. Quando nós temos alguma dificuldade, né, que pode acontecer, né, de alguns convidados não conseguirem estar participando por questões, às vezes, de compromisso, então eles estão sempre dispostos a estarem participando para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Um deles é o Jean, né? O Jean, ele está aqui participando mais uma vez, ele faz parte ali da diretoria da sonoplastia, está envolvido ali no Ministério Jovem, ele é o nosso distrital jovem, então ele cuida aí de umas 10 cidades mais ou menos, ele tem que estar visitando aí, ajudando cada um, mas com a ajuda do WhatsApp hoje fica tudo mais fácil, né? A gente manda mensagem e acaba resolvendo. Também faz parte ali dos Desbravadores, cuida ali da criançada, dos adolescentes, jovens, praticamente ali já. E também, acho que esqueci de alguma coisa, ele canta também, mas de vez em quando, aí o pai manda embora de casa porque cantou mal. Mas brincadeiras à parte, ele está sempre ali ajudando também no ministério. E também nós temos o Vinícius aqui, que está empenhado, engajado aí para ser um pregador, né? Então a lição dele, você pegar a lição dele, está escrita um monte de coisa ali, ó. É um cara que escreve bastante. Então eu vou deixar ele passar a lição sozinho hoje, porque ele está tudo hoje. Mas o Vinícius, ele está envolvido ali na parte do Dr. Paulo Prata, né? Faz parte da igreja do Dr. Paulo Prata. O Jean faz da Central daqui de Barretos e o Vinícius Dr. Paulo Prata daqui de Barretos. E ele está ali engajado também no Ministério Jovem também, está ajudando, sempre auxiliando quando precisa. Ele também faz parte do Clube dos Gravadores, lá do Comitivas, que faz parte lá do Dr. Paulo Prata. Ele é um conselheiro também lá, ajuda bastante. Então conhece bastante desbravador, né? Já está desde criança no ramo aí nos desbravadores, então está sempre auxiliando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eles podem sanar essas dúvidas para vocês através aí dos Desbravadores. E os Desbravadores é um ministério muito bom, onde você não aprende apenas sobre a parte espiritual, mas você tem especialidades que pode complementar na sua vida e pode fazer com que você se torne um profissional. Basta você entrar, né? Você tem 10 a 15 anos, pode estar participando, e você vai ter ali as suas atividades para estar fazendo e várias especialidades para estar cumprindo. E ainda mais conseguir participar de um Campuri, que é muito bom, muito gostoso, que nós logo mais aí em 2027, se eu não estiver enganado, se os meninos podem me corrigir, nós teremos aqui em Barretos o nosso Campuri sul-americano, onde nós teremos aí não só brasileiros, mas nós teremos a parte sul-americana conosco aqui em Barretos. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, procure uma igreja próxima de você, adventista. Se você mora em Barretos, só procurar as 3 igrejas. Nós temos uma no Santana, uma no centro da cidade, ali perto do Mercadão, e uma próxima ali ao Hospital do Câncer, que fica ali antes da Rua do Posto, que fica mais fácil para vocês conseguirem encontrar. Vocês querem dizer um oi aí para a galera? É bom, né? O povo conhecer vocês. Faz tempo que eles não vê vocês. Agradecer aí o Jonas mais uma vez, a participação de poder estar
compartilhando mais uma vez a palavra de Deus, né? Agradecer aí pelas considerações e também aproveitar, né, que estamos aí no podcast e avisar sobre a nossa missão Caleb, né? Ah, verdade. Que terá nossas inscrições aí. A gente vai fechar nossas inscrições dia 8 de junho, agora, domingo agora já, né? Se você está vendo a lição, sexta ou sábado, é nesse domingo. Então, se você não fez sua inscrição ainda, pode estar passando para o seu diretor jovem, pedindo o seu kit, sua camiseta, a sua mochila e para estar participando da nossa missão Caleb esse ano. Beleza? Fica o convite aí. Também quero agradecer também ao Jonas, ao convite aí mais uma vez. É uma honra estar aqui de novo e eu acho que vai dar tudo certo. E vamos que vamos. Muito bem. Bem lembrado, Jean, sobre Missão Caleb. Missão Caleb é onde nós dedicamos aí um pouco das nossas férias para estar fazendo o ministério de Deus aí e aprendendo também um pouco mais com cada pessoa que a gente consegue auxiliar. Então vou pedir para que o Vinícius ele possa fazer a nossa oração inicial, para que a gente possa dar início aqui à nossa lição. Então vamos orar. Obrigado a Deus por mais um dia. Pai, nós vamos começar a estudar a lição hoje. Nos ajude, nos aconselhe e nos oriente, pois são suas palavras. Amém. Nós queremos a sua sabedoria e queremos ser humildes como o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, se você ainda não pegou, já pega a sua lição 10 dos jovens. Se você não tem a lição, você pode estar acompanhando a nossa lição também pelo texto-chave, que é Colossenses 3. E se você tem interesse em adquirir, na verdade, a lição dos jovens, você pode entrar na CPB, Casa Publicadora Brasileira, pelo site, ou você pode procurar uma igreja adventista mais próxima de você e pedir que você quer ter uma lição dos jovens para estar acompanhando o nosso podcast. Nós estamos na lição 10, então nós temos aí mais 3 lições para que a gente possa mudar de trimestre. E aí nós começaremos no próximo trimestre. Então venha acompanhar, continue, na verdade, nos acompanhando para que você possa também nos ajudar a entender mais essa lição. E nosso título, nós temos a tirinha. Vamos pôr a tirinha aqui para a galera ver. Nossa tirinha de hoje, nós temos ali o título, O Altar e a Palavra. E aí nós temos um livro, né? Onde nós temos escrito assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Colossenses 3:16. E ali nós temos uma ilustração. Na verdade, se você pegar para ver na lição, tem uma ilustração muito interessante, que é uma pessoa como se estivesse numa piscina, né? Deitada dentro da piscina, com os braços abertos ali, relaxando e curtindo ali a água, né? E ali uma demonstração que está na Bíblia, né? Que é como se a pessoa estivesse curtindo. E eu peguei uma ideia, obviamente, que é como se você estivesse nadando, né? E você consegue nadar bem, você deita lá na piscina e relaxa. E se deixar, você vai ficar ali por muito tempo, tranquilo e calmo, só aproveitando aquela água e o sol batendo bem tranquilo ali. Então, uma ilustração de como que nós devemos tratar ali a palavra de Deus. E é o que nós iremos estar aprendendo esta semana, como Colossenses 3 aí vai nos descrever. Vocês querem fazer algum comentário sobre sábado? Alguma coisa? Eu queria começar, e é interessante essa figura, como o Jonas falou, que o rapaz aqui está bem tranquilo, né? Na água, está tranquilão, tomando um banho de piscina. E assim também deve ser, como o Jonas disse, a nossa vida de comunhão com a palavra, de comunhão com Deus, né? Deve ser mais do que, como as outras lições eu também comentei, deve ser mais do que apenas uma atividade, deve ser realmente prazeroso a palavra de Deus. Ela não pode ser algo automático, em que ali eu leio a Bíblia e leio só para cumprir um requisito da minha vida. Ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser algo que eu possa curtir, que eu possa aprender a cada dia mais e, como a lição vai falar, também refletir sobre ela. Muito bem. Alguma coisa, Vini? Por mim, já é explicado tudo. Então vamos lá, vamos continuar então. Nosso título de domingo nós temos como título, né? Leituras da Porta Vermelha. Aqui é uma descrição, né, de quem fez esse contexto da lição, que nós vamos entrar numa situação que aconteceu conosco, né? Conosco, na verdade, mundial aí. Nós tivemos a pandemia, né? Nós tivemos a pandemia aí da Covid-19.
que situação que nós tivemos, né? Que situação que nós passamos. E aonde estava acontecendo tudo e a gente tinha que ficar dentro de casa, a gente não poderia sair, não poderia estar fazendo nossas atividades comuns, né? Então nós tivemos que ter muita reflexão. E a pessoa que descreveu essa parte de domingo, ele usou o seu talento, né? Aquele talento que Deus nos dá. Ele usou o seu talento para poder fazer o quê? Quando o mundo estava cheio de medo, cheio de insegurança, de tipo, o que será que vai acontecer? Como nós seremos, né? Daqui para frente, depois, como que nós vamos dormir, amanhecer no outro dia, sabendo de um vírus que a gente não sabia como que era, não sabia o que ele podia nos causar. Tanto que algumas pessoas eram mais afetadas, outras não, e a gente não sabia com quem estávamos lidando. E foi engraçado, né? Que tipo assim, eu falo por mim, quando começou a pandemia, a gente pensa que ia ser só 40 dias, né? Ia normatizar em 40 dias. E realmente a gente viu aí as consequências, né? O isolamento. A gente brincava assim, nossa, não quero ir para a escola, quero ficar em casa. Depois que a gente fica em casa, a gente percebe como é difícil ficar isolado, né? Aí o Jonas vai dar prosseguimento aí na lição, mas o talento que a gente pode usar durante esses períodos de dificuldade, né? E nós começamos, né, a utilizar alguns meios, né? Nós que estávamos da igreja, nós começamos a utilizar o meio da transmissão ao vivo, que é onde nós começamos a filmar e começamos a jogar, né, nas redes sociais. Às vezes era gravado, né? A maioria das vezes nós nos empenhamos, né, para estar fazendo esse trabalho, porque nós queríamos o quê? Continuar demonstrando o trabalho ali de Deus, continuar mostrando a palavra, que as pessoas possam ter esperança. E a pessoa que escreveu essa parte de domingo fez isso também. Ele pegou um contexto bíblico e em 3 minutos ele fazia uma reflexão e ele postava nas suas redes sociais. E ali por que chamou, né? E ele chamou de Red Door Reads, leituras da porta vermelha, porque ele tem uma porta vermelha na frente da casa dele ali, né? Então a gente começa a refletir o que nós temos na nossa casa, né? Porque chega um certo momento que a gente quer parar de usar o celular, né, no período do Covid, porque a gente só via tragédia e a gente não via movimentação, e chega uma hora que você fala assim, agora eu vou fazer o quê? Então eles faziam esse trabalho, né, ali para demonstrar para as pessoas que tem esperança, que era uma situação que seria resolvida, a gente só teria que ter calma. Obviamente, igual o Jean falou, a gente imaginou que fosse 40 dias, no máximo aí 60 dias de pandemia, mas nós tivemos aí quase 2 anos, né, de pandemia. Então, assim, as pessoas elas começaram a ver, né, aquela reflexão que aquela pessoa estava escrevendo e começaram a mandar mensagens, né, para ele. E ele começou ali a responder aquelas mensagens, então ele começou a tocar o coração daquelas pessoas. Mas nós sabemos que ele só estava sendo o quê? Um instrumento, né? Um instrumento de Deus ali, então ele estava fazendo trabalho para Deus, ele recebia as mensagens e ao mesmo tempo ele conseguia responder aquelas pessoas, porque ele estava o quê? O que ele tinha? Uma comunhão com Deus. Então, claramente, nos descreve o quê? Que ele, para começar o trabalho, ele fazia uma oração. E a gente estudou na lição passada que a oração inicial do nosso período, nosso primeiro horário, ela faz uma diferença muito grande. E houve sempre uma demonstração, na verdade, houve uma demonstração no texto bíblico anterior, que Jesus, antes dele fazer qualquer coisa dentro do seu ministério, ele estava sempre buscando um altar para estar orando a Deus ali, pedindo orientações. Então, assim, muitos testemunhos. E ele parou, né, de fazer esse trabalho após a pandemia, mas o trabalho ele continua, né? Continua nas redes sociais e outras pessoas começaram a ver e começaram a mandar mensagens também para ele. Então ele fez o quê? Ele fez um trabalho. Que trabalho ele fez? Ele colocou uma sementinha do seu ministério ali, falando sobre Deus ali, falando sobre a questão de que nós temos que ter esperança, e as pessoas acataram. Após a pandemia ele parou de fazer, mas com as redes sociais que nós temos hoje, a qualidade que nós temos de ver vídeos muito rápido, né?
e continua lá nas redes sociais e as pessoas continuam vendo. Às vezes tem pessoas que ainda podem estar vendo esse vídeo que ele postou ali sobre uma reflexão. Então, o que nós vamos entender hoje nessa lição? Que nós devemos nos concentrar, né? Nos concentrar, nós devemos refletir em cada estudo, né? Em cada coisa que nós estivermos lendo. E nós vamos entender um pouquinho mais, não vou falar muito, não vou falar a parte dos meninos. Mas assim, o compartilhar com as pessoas sempre vai fazer uma grande diferença. Às vezes é um contexto, às vezes é uma palavra que você conseguiu ali decifrar, que você consegue passar para aquela pessoa que às vezes ela não conseguiu decifrar naquele momento, que está estudando junto, né? Às vezes você está estudando com outras pessoas a palavra de Deus, ou você está dando um estudo bíblico para aquela pessoa, e às vezes um estudinho que você deu uma palavra, uma frase que você complementou ali, já abriu a mente da pessoa que estava ali com uma dúvida muito grande. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Os meninos querem falar alguma coisa de domingo? Querem dar continuidade? Vamos embora. Então, vamos embora. Então, beleza. Segunda-feira vem falar um pouco sobre a carta de Paulo à cidade dos Colossos. É interessante que nesse período, Paulo, entre o período de 61 a 62 depois de Cristo, ele se encontra pela primeira vez preso em Roma. E aí, durante esse período, chegou algumas notícias para Paulo de que a cidade de Colosso havia algumas heresias que estavam surgindo da divindade de Cristo, que Cristo não era realmente o Senhor, o Salvador, que realmente não era Deus. E diante desse cenário, Paulo se vê pressionado a escrever uma carta aos membros de Colossenses, da igreja de Colossenses, né? E nessa carta, que é a carta mesmo da Bíblia de Colossenses, ali em especial o capítulo 3, vem dizer um pouco como Paulo se refere aos Colossenses à questão da divindade de Cristo, né? E Paulo agora ele exorta os membros de Colossenses a entender que realmente Cristo Jesus ele era Deus. E nesse cenário todo, também entender que Cristo Jesus ele morreu por cada um de nós e que o seu sacrifício nos proporciona salvação e nós podemos agora compartilhar essas bênçãos que Deus ele nos deu através de Cristo Jesus, né? Então, de primeira análise assim, ao texto, Paulo vem trazer esse contexto na carta dos Colossenses. Eu queria pegar um trecho em especial da carta de Paulo que fala assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo ele usa o amor porque o amor é o sinônimo ou é a palavra que mais expressa o caráter de Deus, porque o amor ele é expressado através de Cristo Jesus na cruz. Então, a carta de advertência de Paulo vem primeiramente advertir ali aos Colossenses que Cristo Jesus realmente ele é Deus e que ele morreu por cada um de nós. E ainda ele incentiva os cristãos da igreja a entender que a palavra de Deus é a única que pode sustentar-nos através da nossa comunhão. O Jonas até deu um exemplo ali que na parte de domingo, que o rapaz ali tinha um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele se baseia, claro, na oração, na conversa que você tem para com Deus, mas também do estudo que você tem da palavra de Deus. Assim também, Paulo então vem advertir os colossenses a estudar mais a palavra de Deus, a entender da palavra de Deus, para poder compreender o que realmente Deus quer falar com eles. Assim também a nossa lição, então, vem falar assim, o altar e a palavra. Nós precisamos se apegar à palavra de Deus. Assim como Paulo advertiu ali os Colossenses, Deus ele também nos adverte hoje a se apegar realmente à palavra de Deus, entender que ela pode transformar a nossa vida. E isso através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu acho que foi isso a nossa lição de segunda, praticamente. E entender também, eu gostei bastante de uma parte aqui, que Paulo ele deixa bem claro, nós precisamos fixar a nossa mente nas coisas do alto. Se nós queremos realmente sermos transformados por Cristo,
Não podemos manter a nossa mente nesse mundo. A gente precisa manter a nossa mente no alto mesmo, entender que, apesar de estarmos aqui no mundo cheio de pecado, nós não somos daqui. Entender que o nosso reino não é daqui e que temos um lar nos esperando. Breve, breve. E uma parte interessante também, Jean, que você pode perceber que tem essa questão de a gente, né, não ficar olhando essas coisas da terra, porque não é nosso. Tem a questão de que Paulo ele foi preso, só que mesmo assim ele pensou, a coisa que ele pensou eu vou fazer uma carta para os colossos porque eles estão fazendo errado. Ou seja, ele não pensou o que ele ia comer, como ele ia ser tratado. Ele não pensou em nada, ele só pensou, eu tenho que pregar para mostrar para aquelas pessoas que não estão seguindo o exemplo de Deus o que elas estão fazendo de errado. Isso que eu acho bem fascinante. Vinícius, o engraçado do evangelho é isso. A gente deixa de se preocupar com o nosso próprio eu, né? Deixa de se preocupar mesmo com as necessidades básicas, que é às vezes a comida, ali a minha higiene, mas eu agora se preocupo com a salvação do meu próximo. Paulo ele não estava se preocupando se ele estava preso, como você disse. Ele queria saber, ele queria advertir os membros de Colossenses. Não, se eles estão tendo uma divergência ali de doutrinas, vamos corrigir eles. E esse que é o interessante do evangelho. A gente para de se preocupar com a nossa própria vontade, nosso próprio eu. E só afirma também a questão que ele estava pensando acima. Ele não estava pensando para baixo. Exatamente, é verdade. Muito bem. Muito bem falado pelos meninos aqui. Só queria deixar minha contribuição aqui para o segundo, para não falar muito de terça, né? Mas eu peguei uma situação bem interessante. Que é o que? Paulo ele estava ali preso, né, como os meninos citaram. Então você imagina você estar preso e você está preocupado com a salvação de outras pessoas. Para que isso pudesse acontecer, ele tinha que ter uma comunhão com o Pai. E nós sabemos que antes Paulo era Saulo e ele era perseguidor dos cristãos, até que ele teve um encontro com Deus. E houve ali uma modificação, que ele parou de Saulo, ele se tornou Paulo. E por que ele era tão fiel? Porque antes ele fazia perseguição com os cristãos, porque ele tinha um ensinamento de que ali era o certo que ele estava fazendo. Então ele sempre foi uma pessoa certa em questões de estudo. Então ele era bem regrado nos estudos, então ele seguia aquilo que lhe foi ensinado. Quando ele houve a conversão dele, ele continuou estudando. E ele continuou o quê? Aí ele continuou tendo a comunhão com o Pai. E ele tendo a comunhão com o Pai, o que acontece? Ele estava pronto e preparado para fazer. Então é aquele negócio, né? A gente está vendo as coisas acontecerem. E nós sabemos que as coisas estão piores a cada dia. E nós temos um trabalho. E o nosso trabalho é fazer como Paulo. Paulo escreveu. Às vezes nós não conseguimos escrever, mas nós conseguimos falar, nós conseguimos ir atrás, nós conseguimos correr, ó, modo de dizer, né? A gente está correndo, mas posso dizer para vocês que já conversei com uma pessoa correndo e falando sobre Jesus correndo. A gente conversando, batendo papo durante o treino, acabou surgindo a possibilidade de estarmos comentando. A pessoa comentou, eu também comentei e a gente falou um pouco sobre. Então a gente tem as oportunidades, então pode ser qualquer momento. Então, deu um exemplo da corrida porque realmente aconteceu. Ou às vezes eu estou dentro da academia num som altíssimo, às vezes acontece de conversar e a gente começa a trocar ideias também. Uma aluna relacionada à questão da parte cristã, e ela é de uma denominação, eu sou de outra, mas mesmo assim a gente conversa, a gente troca ideias, troca experiências que a gente vai aprendendo. Então, acho muito interessante isso, porque sempre tem a agregar. Então, a gente tem as possibilidades. A gente fala assim, nossa, mas que jeito que eu vou fazer? Dei duas possibilidades onde a gente não pode, às vezes, conseguir conversar, que é correndo, primeiro, né, você ficou ofegante, e segundo, num ambiente onde o som é altíssimo, que é dentro de uma academia, e mesmo assim dá para dialogar relacionado a essas questões bíblicas também. Então a oportunidade é você que vai adquirindo, assim, você vai tendo essa oportunidade e vai de você utilizá-la. Então só para a gente poder entender, né, que interessante é que deixou bem claro assim, uma ênfase, né, caneta no papel, que é a escrita de Paulo para os Colossenses, que eu achei bem interessante. Vai lá, Vini, fala aí para nós de terça-feira. Bom, a parte de terça, né, que com o título Deixe Marinar, o autor ele vem falando que ele gosta muito de cozinhar e ele achou interessante que o tofu, né, ele tem
não tem gosto quando ele come. Só que quando você coloca com os temperos certos, ele começa a ter esse gosto. E aí vem a refletir essa questão do estudo, né? Do estudo da Bíblia, que você só vai conseguir sentir o gosto se você, né, se esforçar a temperar ele praticamente, né? Se você tiver aquele esforço, aquele trabalho. E aí tem uma coisa que ele ficou meio em dúvida, foi a questão de Ellen White, que ele viu, que ela falou que falem menos e meditem mais. E aí ele pensou, Ellen White ela é muito mais estudada que eu e sabe de muito mais, né, que eu. O que ela quis dizer com meditem mais? Aí tem dois significados se você descrever na tradução hebraica, que tem o de sussurro e tem a questão de você estudar profundamente. E aí você entende o que a Ellen White quis dizer. Você tem que, em vez de só ficar falando, você tem que se aprofundar. Aí volta para aquela tirinha daquela pessoa nadando. É o que você tem que fazer. Você tem que nadar. Você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que entrar lá, porque senão você não vai saber como é que é. E aí vem essa parte terça, ela falando que a gente tem que ter essa prática, a gente acordar cedo, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é pelo menos ver uma meditação, orar a Deus, isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que se esforçar mais na palavra de Deus. E olha que interessante, não? Refletir sobre a palavra de Deus é ler e querer compreender realmente o significado daquilo, né? Se eu pego um texto bíblico e eu não entendo com profundidade, eu não vou ter profundidade nem no texto bíblico e nem na minha comunhão com Deus. Porque se eu não consigo compreender ou tirar um momento ali para mim refletir sobre aquele texto, esse vai ser, se eu tenho esse momento, esse vai ser o momento que eu vou ter de comunhão realmente com Deus. Porque ali eu não vou apenas refletir, eu vou entender o que o texto quer dizer a mim. E através dessa reflexão, eu começo a aplicar isso mais na minha vida, porque através das reflexões, de ideias que surgem através do texto, são aplicações que eu faço à minha própria vida. Entendeu? Então, até quando a gente vai montar, às vezes, algum sermão, os mais famosos ali são as pregações expositivas, que a gente pega um texto bíblico, só que a gente vai expor ele de uma forma, de uma maneira mais compreensível. A gente também tem que refletir sobre o texto, refletir sobre cada palavra, e através dessa reflexão, o Espírito Santo ele atua na nossa mente para aí então começar a compreender. Se eu apenas pego a Bíblia e falo assim, vou cumprir mais um requisito, não tem como o Espírito Santo agir na minha vida. Porque se eu quero só cumprir um requisito da minha vida ali, checklist do ano bíblico meu, né? Como é que eu vou refletir o que eu tô lendo, né? Como é que o Espírito Santo vai agir na minha mente? Então isso que é importante. É como a nossa tirinha tem que mergulhar na palavra de Deus, né? Tem que nadar realmente. Mais alguma coisa para falar? Aqui já foi. Então vamos lá. O que eu achei interessante sobre terça é que no Antigo Testamento existem duas palavras hebraicas que podem ser faladas, traduzidas como meditar, né? Uma tem um som de sussurro e a outra tem um som de você estar focado em algo. E a parte bíblica, a ideia bíblica de meditação é que você esteja focado em algo, que é você estudar e aprofundar naquilo. E aí nós entramos no tofu ali, né? Num prato de comida. Para quem é cozinheiro, né? Se você gosta de cozinhar, você olha lá o prato de tofu lá, ou pode ser às vezes um confeiteiro, olha um bolo, ou às vezes um pizzaiolo, olha uma pizza e fala, nossa, é boa, vamos experimentar. Qual que é a primeira coisa que faz? Experimenta. Fala, nossa, que gostoso. Aí você começa a fazer o quê? Até as texturas, né? Para quem gosta de degustar, né? Você vai ver o ponto da massa, você vai ver o molho, você vai ver o recheio que você escolheu, você vai ver a mussarela que foi colocada em cima, o queijo, que seja, e você vai falar assim, faltou alguma coisa, ou não. Você vai falar, nossa, que bom. Como que eu faço isso? Aí você vai começar a fazer o quê? A tentar fazer. E aí, como que você vai conseguir, se às vezes se você não tem os ingredientes? Você vai começar a fazer o quê? Procurar. O que eu preciso comprar? O que eu senti na textura? Eu preciso da massa assim, eu preciso do molho assim, um molho assim, assim. Aí você começa a fazer. Até se acertar, para ficar às vezes igual ou para poder ficar melhor.
Então, para chegar nisso, a pessoa teve que fazer o quê? Pesquisar, procurar, ir degustando cada vez mais para poder chegar até o ponto. A parte bíblica é a mesma coisa. Eu posso ler lá que eu vou ser salvo. Mas por que eu vou ser salvo? Eu preciso entender. Por que Cristo morreu por mim? Pra quê, né? Para que ele morreu por mim? Ele precisava morrer por mim? Não. Mas por que ele morreu por mim? Então eu preciso o quê? Entender. Então eu preciso o quê? Degustar. Para mim degustar eu preciso meditar, que é o foco. Tem que ter um foco para o que eu estou lendo. E vai ser bem interessante quinta, tá? Só dando um patamar aqui, porque a quinta foi bem legal sobre a questão da frase ali. Mas o que a gente entende? Que a gente tem que degustar. Se a gente degustar, a gente vai pesquisar sobre. E se a gente pesquisar sobre, mesmo se a gente não é como é que fala? Cozinheiro. A gente não é um cozinheiro, nós somos só quem degusta. Se você come num lugar bom, você vai voltar? Se for bom... Você come, você vai experimentar, é gostoso, você não vai voltar? Exatamente. Se você for no lugar experimentar o mesmo prato e não tiver o mesmo gosto, você vai voltar? Então é aqui a mesma questão. Se você tá com a palavra de Deus ali, ela tá te instruindo, ela tá te demonstrando o que você precisa fazer, e aquilo tá te trazendo coisas boas. Porque quem pesquisa mais sobre Cristo começa a entender um pouco mais e a sua vida começa a ser ricamente instruída por Deus. E se você ser instruído por Deus, não tem como dar errado, né? E aí você começa a viver uma vida cristã, realmente, genuína. E quando você não tem isso, você é como se estivesse em algum restaurante experimentando um prato que estivesse ruim ali, que você vai falar assim, nossa, está ruim, porque você ainda não se entregou totalmente a Deus. Então sempre vai estar ruim para você. Então você vai escutar a palavra de Deus, você vai virar as costas e vai sair. Aí nós entramos numa história da lição passada, que foi quando a pessoa ela está fria, né? E já comeu comida fria? Não é muito bom, né? A gente gosta de comida quentinha e tal. E aí a pessoa está fria, ela começa a se afastar de Deus, ela começa a ficar cada vez mais fria e ela começa a ter as aflições aumentam, as dificuldades aumentam, a tristeza aumenta, o medo, tudo. E aí chega um momento que você tem que deixar o seu orgulho de lado e se ajoelhar ali e conversar com Deus. Então Deus ele te dá essa oportunidade. Então se você ainda passa por uma situação de renegar a Deus, por algum motivo que você tenha, converse com Deus. Debata com Ele é seu amigo, Ele é seu pai, Ele é o seu melhor amigo. Seu melhor amigo, você não conta tudo. Conta para Deus, conversa com Ele. Faça igual o rapaz fez na história, ele conversou, ele falou por horas ali com Deus, e ele nem viu o tempo passar. E ali ele estava o quê? Vulnerável, mas ele estava ali, e a única coisa que Deus sussurra, né, para nós que é: eu amo você. E isso eu acho que faz uma diferença muito grande, porque aí eu lembrei do contexto, saindo um pouquinho da nossa lição para a gente entender, do pai e da mãe, né? Fazemos muitas malcriações, e às vezes o nosso pai ele vai e corrige, mas ao mesmo tempo ele fala: mas eu amo você, por isso que eu estou corrigindo você. Então, nós temos esse contexto. Então, nós temos que entender muito sobre essa questão da parte bíblica, que é a meditação. Então, se você vai ler, medite sobre o que você está lendo. Medite, comece a colocar alguns pontos para você pesquisar um pouco mais e mais profundo. Isso vale para o nosso cotidiano todo. Se você faz faculdade, se uma pessoa te indagar, se a pessoa te falar alguma coisa, até quem está na escola, a pessoa te indagou, falou alguma coisa ali, te fez assim, dar aquele start na sua cabeça, fala: vixe, será que a pessoa está falando certo, alguma coisa? Acho que eu vou pesquisar. Aí você vai pesquisar, porque na próxima aula você pode ter a chance de conversar, e às vezes você pode ajudar o professor
e o professor pode pesquisar um pouco mais e aí ouvir, ter aquela questão de interação, e aí uma outra pessoa dentro da sala pode se interessar e assim sucessivamente. Então isso funciona na nossa escola sabatina também. Nós estamos estudando a mesma lição, só que cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu entendimento, e a gente junta tudo e nós aprendemos todos juntos. Então isso é bem interessante. Já partindo para a nossa quarta-feira, nós temos aqui muitas questões que são as perguntas, né? Aqui tem várias perguntas. E Colossenses 3 nos descreve muitas coisas que nós temos que deixar de lado, né? E em Colossenses 3, de 5 a 9, ali, fala sobre essas questões, né? Que nós temos que deixar a imoralidade, nós temos que deixar nosso orgulho, nós temos que deixar a parte de falsidade, nós temos que parar de mentir para as pessoas que a gente ama, porque não faz sentido se a gente entregou ali, se a gente se converteu, a gente continuar com essas questões. Então, assim, eu só falei bem por cima, tá? Mas o texto ali, Colossenses 3, 5 e 9, você pode ler, está bem descrito ali, mencionado ali por Paulo sobre a questão pecaminosa que nós temos. Quando nós batizamos, nós somos pessoas novas. Isso quer dizer que nós não iremos pecar? Sim, nós vamos continuar pecando. Desculpa. Só que nós temos que tentar melhorar sempre. Então, se nós temos um objetivo, que é ir para o céu, se encontrar com Jesus lá no céu, com Deus, e ter uma vida melhor do que nós temos aqui hoje, nós precisamos buscar. E para que possamos buscar, nós temos que deixar algumas coisas do nosso eu, né? Que a gente acha que nós é bom, que é gostoso. Então nós temos... A carne já é nossa pecaminosa por natureza. Então nós temos a questão de ser imoral, a maioria das vezes. Nós temos a questão de ofender as pessoas. Nós temos a questão de brigar por qualquer coisa. Nós ficamos irados hoje por muito mais, por menos coisas que eram antigamente, porque nós vivemos num estresse muito alto. Então isso proporciona o quê? Proporciona o principal. Quem que é o principal que faz isso com a gente? É Satanás. Satanás está disposto a destruir nós, de qualquer maneira. Então, se ele fazer com que você não tenha tempo para estudar a palavra de Deus, que você não tenha como meditar na palavra de Deus, que você não tenha como meditar nas frases que Deus fala com você, ou às vezes Deus conversa com você ali, num sussurro no seu ouvido para você. Se ele conseguir fazer isso, ele vai se dar bem. Então, se dá bem no aspecto do quê? De enganar as pessoas, que é o que ele quer fazer. Então, nós temos que ter o quê? A oração e o estudo da Bíblia, elas são hábitos espirituais separados. Mas por quê? Porque a oração, você tem uma íntima conversa ali com Deus. E nessa íntima conversa com Deus, você só vai falar. E às vezes pode ser que ninguém responda nada. Pode ser que fique em silêncio, mas você vai falar. Você vai contar seu dia, você vai contar suas aflições, você vai pedir, você vai agradecer. E ali é um momento. Agora, quando você entra na parte bíblica, é a hora de você aprender. E aí entra onde nós vamos ensinar. Nós vamos aprender para que nós possamos ensinar. Nós somos doutores, especialistas? Não. Mas o Espírito Santo pode nos tornar ser. Mas isso quer dizer que nós conseguimos descrever Deus por completo? Jamais, porque Deus é infinito, né? Então, a gente não tem como a gente ser doutor ou especialista em nada relacionado a Deus. Nós tem como aprender e ensinar um pouco do contexto bíblico e deixar que o Espírito Santo faça o resto, né? Que é o trabalho da conversão. Então, isso é muito interessante. Essas meditações, tanto que nós temos meditações, né, semanais, meditação jovem, nós temos meditação dos adultos, tem outras meditações também, que nós fazemos no nosso cotidiano. E sempre tem um dia para que a gente possa estar estudando. E essa meditação sempre tem um texto bíblico,
onde nós lemos esse texto bíblico e tem uma descrição sobre esse texto bíblico, um contexto histórico e um contexto do nosso cotidiano, que nos fazem aprender um pouco mais. Então, é sempre uma meditação. E sempre no primeiro horário é muito importante porque é o horário que está em silêncio. É o horário que a maioria dos lugares não está tendo movimentação. Mesmo se você mora, às vezes, um pouco perto da rodovia, às vezes não tem tanta movimentação que no horário de pico, onde você só escuta barulho o tempo inteiro. Então, basicamente, quarta-feira fala sobre isso. E aí ele deixou aqui a nossa palavra na rede semântica. Não poderia ser outra, né? Como de praxe, mas nós temos aqui meditação, é a nossa palavra da rede semântica. Queria que os meninos dissessem o que vocês entendem quando houve meditação. Podem falar. A primeira palavra que vem na minha cabeça, como a lição já falou e a gente comentou, é reflexão. Não tem como. Meditação é o momento que você começa a refletir sobre, né? Acho que a palavra que eu estou pensando, que eu posso assim falar sobre meditação, é foco, né? Que a gente precisa ter um certo foco, porque senão a gente não presta atenção, a gente nem reflita sobre, né? Muito bem. Eu coloquei várias, né? Mas vou citar algumas aqui. Que meditação coloquei que é pensar, coloquei silêncio e coloquei até que você consegue ouvir a sua respiração. Porque o pensar é que você vai ler e você vai pensar e aí você vai ficar em silêncio, porque às vezes você vai ficar assim, e agora? Aí a cabeça começa a funcionar, né? Vou pesquisar na onde? Então, às vezes acontece isso comigo, com algumas coisas, até relacionadas à minha área, né, que eu exerço, né, de profissão, que é a educação física. Tem várias coisas que eu ouço, né, e começo a refletir algumas coisas, então às vezes eu paro e fico parado. Parece que não estou fazendo nada, mas estou parado refletindo, né, como o Jean citou a palavra, refletir. Estou refletindo e tentando pensar, e daqui a pouco vem alguma coisa na cabeça ou alguma coisa que eu preciso pesquisar. Então é bem interessante essa questão de meditação e na parte bíblica acontece isso também. Porque a maioria das vezes a gente está conversando, ou até que não pode, e de repente dá aquela parada, né? Dá aquela engasgada, aí você para um pouquinho, aí a palavra vem na mente e você consegue falar. Eu acho muito interessante como que o Espírito Santo nos ajuda nesse momento, né? Com certeza. E pode falar. Não, eu ia comentar só uma coisa interessante também que estava, como se diz, refletindo aqui também, né? Quantas vezes eu falo assim por mim mesmo. Satanás, uma das artimanhas dele em relação à nossa vida espiritual, para combater a nossa vida espiritual, é deixar o nosso dia tão sobrecarregado que a gente não tem tempo para parar e falar assim, eu não vou pensar em nada, agora eu só vou descansar, deixar a mente fluir. E tipo assim, e é importante porque são nesses momentos que às vezes a gente vai ter os nossos, agora separando um pouco, momentos de criatividade nosso, que a gente vai pensar mais sobre alguma coisa ou algum problema que a gente precisa resolver. Tipo assim, nossa cabeça é muitas vezes tão atordoada, cheia de informação, que a gente não tem o tempo para falar assim, não, agora eu vou descansar, eu falo assim, agora eu vou pensar em qualquer outra coisa que não seja meu serviço, meu trabalho, meu estudo, né? E assim também é a palavra de Deus. Através disso, Satanás tem usado a minha vida para deixar tão atordoada assim, como é que eu vou ter tempo para refletir sobre a palavra de Deus, né? Então é importante eu ter sempre um tempo para mim ali, falar assim, não, agora eu vou refletir só vou meditar, né? Interessante, já vamos para a quinta, hein? Pode falar aí, falares. Pode meter pode ir. Beleza, então. Aqui começa com o título assim, o versículo mais curto. E começa com uma citação de Ellen White que fala assim, é impossível a qualquer mente humana esgotar mesmo uma única verdade ou promessa da Bíblia. A gente percebe então que apesar de a gente ter esse momento de reflexão,
Nunca a gente vai esgotar todas as possibilidades do texto bíblico, né? E esse que é o interessante. Toda vez que às vezes eu chego num texto familiar para mim, eu posso ter outras ideias ou outras coisas que a mente vem discernir através do Espírito Santo, né? E esse que é engraçado. Ele vem dar o exemplo aqui do texto bíblico, Jesus chorou. E tipo assim, a primeiro momento você fala assim, ok, Jesus chorou. E aí, se você parar para pensar, mas Jesus chorou. E o contexto aqui, só para entender, é o contexto de Lázaro. Quando Lázaro está morto, né? E ali as irmãs Marta e Maria estavam chorando também. E Jesus se encontra numa situação que ele também chora. Mas aí a gente se pega pensando, fala assim, mas Jesus chorou. Por que ele chorou, Vinão? Tipo assim, qual foi o sentido dele ter chorado? Ali ele tinha o poder de ressuscitar Lázaro, né? Ele tinha o poder de tornar aquele momento novamente feliz. Mas por que ele chora? E esse que é o grande interessante da reflexão. Agora eu paro para entender e compreender o que um texto de 2 palavras, Jesus chorou, o significado disso. Né? Se o Vinão quiser explicar um pouquinho mais. Tem essa coisa aí que a gente pode ligar, que muitas vezes a gente perde um parente, ou o nosso amigo perde um parente, e às vezes a gente é convidado para isso nesse funeral, e várias pessoas chorando, e, né, normal. E a gente pode pegar Jesus chorou e a gente pode interpretar como, ele chorou, é normal, é comum do ser humano, ele é uma pessoa. Só que você, né, tem essa parte que Jesus, ele sabe de tudo. Ele sabia que Lázaro ia morrer, sabia que não ia dar tempo, né, que apressaram ele aí, só que ele falou, não, eu vou, mas calma. No meu tempo, né? No meu tempo eu vou. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele chora. Quando ele chora, você pega assim, ele ama tanto Lázaro, ele ama tanto um ser magnífico, um ser que sabe de tudo, chorou pelo seu filho. Ele chorou porque ele explana amor. Ele dá esse exemplo de amor. Então ele ama seus filhos. Então vê aquilo, mesmo ele sabendo, ele vai chorar. Mesmo sabendo que ele podia ressuscitar, né, Vini? Mas ele chora ali também, eu creio que por causa do pecado mesmo, porque a morte, ela simboliza o pecado. Sim. E Jesus vê naquele momento, ele podia simplesmente falar assim, Lázaro, levanta, como ele fez, né? Mas primeiro, antes dele falar assim, Lázaro, sai para fora, ele fala assim, Jesus chorou. Então, como você disse, naquele momento ele se compadece das pessoas que estão ali ao redor, né? Então a gente entende que Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Então Jesus chora. Mas ele chora também pelo que o pecado faz com o ser humano. E através desse texto a gente pode tirar muitas outras lições. E uma das lições que Jesus, que a Bíblia, que a Escritura fala também, e será que Jesus já chorou também por mim? Sim. Esse que é interessante, né? Através desse contexto, a lição vem explanar bastante disso. Jesus, ele era Deus, ele podia ressuscitar, só que ele se compadeceu das pessoas que estavam ali. Mas será que Jesus, ele chora hoje por mim? Das vezes algum erro que eu sei que eu estou errado, mas eu venho e faço, ou de algum momento ali que eu passo, Jesus vê que eu estou sofrendo, mas eu não busco ele. Será que Jesus, ele chorou também nesses momentos por mim, né? Então, a lição vem dar esses detalhes sobre como um pequeno texto, pode ser extraído várias lições, né? E outra ideia que pode puxar também, Jean, é que na parte ali que a gente vê que ele simplesmente podia ter chegado e falado, Lázaro, levante, e ele poderia ir embora. Eu acredito assim, eu coloco, não querendo colocar ordem em Jesus, mas ele não poderia ressuscitar Lázaro assim, de repente, porque ele precisava que o povo entendesse o que ele foi ali, demorou, o que ele queria explanar, o que ele queria entregar, como o sétimo dia. O sétimo dia, ele passou o exemplo. Então, em Lázaro, ele chorou, ele mostrou que, mesmo ele sendo um salvador, ele chora, porque ele ama, e ele ainda ressuscitou, que ele fez um milagre. Então é isso que é importante, de a gente entender que ele passou outro exemplo, que assim confirma, ele passa um outro exemplo a nós, que nós entendemos isso, que ele é amor, e a gente tem que passar isso também para outras pessoas. É verdade.
E ainda quinta também, Vini, ele vem dar, como todas as outras vezes, ele vem dar exemplos práticos, como eu posso entender mais um versículo bíblico. Então, a lição especial vem falar que eu preciso preparar um horário especial, um horário que eu tenho tempo para refletir sobre a palavra de Deus, um horário, um local de silêncio, porque, como se diz, se eu pego um lugar com muito barulho, eu não vou focar no que eu preciso, né? Então, um horário, um lugar em específico, pedir antes de tudo a orientação do Espírito Santo através da oração, né? E também pegar um pedaço de papel, ali uma caneta, e escolher um versículo bíblico para que eu possa assim refletir. Não um capítulo todo, porque às vezes não será necessário um capítulo todo, é muita coisa para refletir, né? Num tempo só. Então, às vezes, um versículo, como Jesus chorou, eu já posso tirar várias ideias. Então, a lição vem dar esse modo prático. Como que eu posso refletir mais sobre a palavra de Deus? Um lugar, um tempo em especial, um papel, uma caneta, um versículo que eu quero descobrir, ter ideia sobre ele, e ele naquele momento eu começo a entender um pouco mais do sentido do texto e é como eu posso me aproximar mais de Deus e entender o que Deus quer falar através das suas escrituras. Então, essa prática simples de que a adoração, essa prática simples de adoração vai revolucionar seu estudo da palavra de Deus e a maneira pela qual você a coloca em prática em sua vida. É interessante que através dessa prática eu adoro a Deus, né? Eu busco saber mais a vontade de Deus, né? E olha que você, às vezes, como você falou, não precisa pegar um versículo grande. É só você pegar Jesus chorou. Olha quantas ideias, quantas setas você pode puxar para você descrever apenas 2 palavras. É verdade. Muito bem. Só queria deixar aqui também a contribuição na parte de quinta, é que, obviamente, a gente não precisa ler o capítulo inteiro, mas nós temos que entender o contexto, né? Porque se a gente pegar Jesus chorou, a gente entende, porque nós entendemos o contexto. O contexto é verdade. O contexto está envolvido na questão de Lázaro, para que a gente possa entender. Os meninos expressaram bem aqui sobre a questão da história de Lázaro ali. Então, a gente pode pegar sim um texto bíblico, uma passagem bíblica, na verdade, mas nós temos que entender o contexto. Então, se você não conseguiu entender o contexto, você pegar só um texto, só uma parte do versículo isolado, aí pode tirar algumas outras interpretações que às vezes pode sair do contexto bíblico. É igual aquele ditado, né? Um texto fora do contexto vira um pretexto, né? Então é importante sempre... Então a gente tem que estar focado nessa questão. Então, se você tem dificuldade em relação ao contexto para você poder entender, então leia o capítulo inteiro. Você lê o capítulo inteiro, não consegui entender, lê de novo. Não tem importância se você ler várias vezes. Às vezes você vai ler a segunda vez, a terceira vez, e você vai parar numa frase ali, num versículo bíblico que te chamou um pouco mais de atenção, que é onde você vai começar a pesquisar. Mas você teve que entender o contexto primeiro, que é muito importante para que a gente possa instruir e ensinar também. Tá? Então a gente tem que pensar nessas questões também. E aí eu achei interessante aqui, um pense nisto, que diz assim: qual foi a experiência mais inesquecível que você já teve com o estudo da Bíblia? Qual que foi a experiência mais inesquecível? Eu acho que a minha foi de Jonas, né? Não queria falar não, mas a experiência inesquecível de Jonas, não pelo aspecto de Jonas ser uma pessoa teimosa, né? Mas num contexto, né, de que como, né, um ser humano dentro de um grande peixe, né, está ali, conseguir sobreviver e ter ali, né, através da oração, ele ser cuspido ali, ele ir para um lugar onde ele poderia ser morto, né, a qualquer momento, por estar em Nínive, né, que era considerada uma cidade caótica em criminalidade, e ali foi pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então o contexto ali de Jonas ter ido pregar para um lugar como esse me fez refletir bastante também, né, como uma parte inesquecível, que é o seguinte, né, que eu tenho falado algumas vezes nas lições, que Deus ele escolheu você. Então você que está assistindo, ele escolheu você para fazer alguma coisa. Então não adianta você querer passar para outra pessoa fazer o trabalho
que Ele escolheu para você para fazer. Ele vai chamar você pelo seu nome várias vezes e muitas vezes. E pode ser que demore um pouco, mas você pode acabar fazendo aquilo que Ele quer que você faça. A não ser que você insista tanto para não fazer parte da vida de Deus. Aí Deus vai deixar você escolher. Mas se você estiver numa luta constante entre o conflito entre o bem e o mal, e você começar a buscar e começar a vencer, você vai fazer o trabalho que Ele designou a você. Como todos os outros que tem na Bíblia tiveram a sua função. Os 12 discípulos tiveram a sua função. Hoje nós somos o restante dos discípulos, nós temos a nossa função. Então nós temos que continuar levando. Então nós já partindo alguma coisa mais para quinta, podemos continuar? Vamos embora. Então nós vamos entrar no último dia, que é a nossa sexta-feira. A segurança da palavra de Deus. Eu entrei aqui nesse título, né? E entrei numa questão simples. Quando você estuda, reflete, você tem autoridade na fala. Quando você tem uma autoridade na sua fala, as pessoas vão acreditar mais no que você está falando do que você começar a titubear nas suas frases. Então, você começar a colocar dúvida para as pessoas, em vez de soluções. Então, às vezes, você colocar a dúvida e mais responder é uma coisa. Agora, você falar e continuar a dúvida da pessoa, naturalmente, você não está conseguindo explanar de alguma forma. Então, para que isso melhore, você precisa estudar, porque senão como que você vai explicar um contexto para alguma pessoa se você não tem estudo? E nós sabemos que a perseguição ela está acontecendo. E nós sabemos que a perseguição ela vai aumentar. E vai chegar um momento dessa perseguição que a gente vai ter o quê? Só o nosso cérebro. Nós não vamos ter mente. Nós não vamos ter a Bíblia, nós não vamos ter lição, nós vamos poder expressar, nós vamos poder fazer nada. Nós vemos nessa batalha já. Então, o que acontece? Como nós vamos conseguir falar sobre Deus? Como nós vamos conseguir explanar a Bíblia? Se a Bíblia tem 66 livros. Como nós vamos falar 66 livros para alguém se a gente não tiver estudado? Aí você fala assim, mas Jonas, eu vou falar os 66 livros? Não vai precisar. Mas se você tiver estudado, você vai conseguir lembrar capítulo, versículo, para expressar para alguém. Ô Jonas, você estava falando aqui de lembrar versículo, eu estava lembrando de um missionário da igreja mesmo, que era o John Wendrich. Era um cara excepcional, tinha apenas o Novo Testamento e partes do Velho Testamento gravado na mente. E é interessante isso, porque ele passava tempo, não tem como. Se eu quero aprender da palavra de Deus, e como Jonas disse, tempos difíceis estão ainda para chegar, para piorar ainda mais, a gente tem que passar tempo. John Wendrich ali, ele disse que ele podia recitar o Novo Testamento de cor e alguns versículos ou alguns trechos do Antigo. Então, esse que é interessante. Eu preciso, como a lição, e todos nós batemos na tecla, precisamos ter tempo para Deus, ter tempo para refletir sobre as escrituras de Deus e ter a segurança, né, como o Jonas disse, estudar para a gente ter a segurança do que a gente está falando e poder transmitir para as outras pessoas também, né? E para que não possamos ser enganados também, né, com algumas outras pessoas ou alguns outros seres que possam estar falando a descrição bíblica, mas não conforme está escrito ali, sim, assim diz o Senhor. Né? O contexto da frase falada no livro Grande Conflito, se não tivesse assim diz o Senhor, nós não devemos acreditar com facilidade. Então, por exemplo, se você tem dúvida no que nós estamos dizendo, você tem total privilégio de estar pesquisando. Você deve, na verdade. Você não deve acreditar em tudo que nós possamos falar. Você precisa buscar para que você tenha um alimento também. Nós estamos passando aquilo que nós entendemos, mas nós, como falhos seres humanos, às vezes nós podemos errar. Mas nós temos que passar tudo aquilo que nós temos de conhecimento. E nós não podemos mentir sobre esse conhecimento, porque se nós mentirmos, nós seremos julgados por essas mentiras. Então, se eu sei, se eu conheço, e eu não passo para outra pessoa, eu deixo o acontecer, não vou passar não, porque eu acho que vai
causar algum mal-estar para aquela pessoa, eu realmente estou causando um problema para essa pessoa e para mim também. Porque eu serei julgado pelo aquilo que eu estou ensinando também. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, a Bíblia ela é o nosso fundamento. É o nosso fundamento. É como se fosse o nosso manual de instruções. E a Bíblia ela foi escrita há mais de 1000 anos atrás, mais de milhões de anos atrás aí, se a gente for contar. E todo o contexto bíblico que você vai ler, ela tem uma referência de hoje. E as descrições, promessas, tá tudo na Bíblia. E se nós estudarmos os acontecimentos do último que nós estamos tendo no mundo hoje, mais aflições, mais tragédias, o tempo passando voando, como a gente está achando que está passando voando, muitas coisas para a gente fazer, na Bíblia está escrito que ia acontecer tudo isso. E é tudo instruções que está escrito na Bíblia. Não tem como a gente fugir desses acontecimentos. Eles vão acontecer, vão continuar acontecendo, porque está escrito na Bíblia que vai acontecer. E até agora não houve nenhuma falha. Todas as promessas, todos os escritos bíblicos não teve falhas. Está sempre acontecendo. Então a gente tem que ter discernimento e entender um pouco mais. Claro que, obviamente, que o estudo, ele às vezes não vai te dar uma clareza inicial. Então por isso você tem que continuar pesquisando. Então tem pessoas que pesquisaram tanto que se converteram ao cristianismo, porque não acreditavam em Deus, pesquisaram mais a fundo, e viu que realmente eles estavam indo pelo caminho que eles não conseguiram provar e conseguiram se converter ali ao cristianismo através dessa pesquisa. Então, a gente pesquisando, a gente vai entender e a gente vai compreender. E aí vai de nós, né? Escolher o que nós queremos fazer. Ou escolher para o nosso cotidiano. Fala aí, Jean. Não, eu queria deixar só minhas considerações finais da parte sexta. 2 textos. Está lá em Apocalipse 12:17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E um texto que está lá no Grande Conflito, página 494, que diz assim: Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia, e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Então, que eu deixo esses 2 textos, que esse seja o nosso desejo, de seguir realmente a Bíblia, como o Jonas disse, entender e compreender a cada dia mais o que Deus quer para cada um de nós, e realmente ter um relacionamento profundo com Deus, né? Para que quando nós formos testados, possamos estar no lado de Deus. E aí, Vini, suas considerações finais? Eu acho que agora eu vou ter que refletir. Mas pensando melhor, Jean, a gente tem que realmente pensar no seguinte: se a gente não parar e escolher um tempo para estudar, para a gente se aprofundar, para a gente ter esse consenso do que a Bíblia está dizendo, quando chegar a perseguição ou quando chegar em momentos difíceis, a gente vai ficar desesperado, a gente vai ficar com medo. E a gente não vai estar preparado, a gente não vai, mas eu já sabia que ia acontecer isso. A gente vai começar a correr. E a gente não vai ficar perdido, e a gente não vai saber mais o que fazer. Mas quando você estuda, você se prepara, é como se fosse uma prova. Você se prepara, você sabe o que vai ter naquela prova. E você sabe como resolver. Então a gente tem que, realmente, quando a gente acordar, a gente pedir ajuda para o Espírito Santo e para Deus, para que nos ajude a estudar mais, a ter mais essa confiança nele, que às vezes a gente briga com ele, só que, né, não adianta, ele sempre vai ganhar. Então, assim, a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo, que tem esse contexto. A gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo para a gente. E isso que eu acho que é a minha consideração final. Legal, vou deixar só um texto bíblico que está aqui na lição também, que vai dar parte da comunidade, que é o Salmo 119, 105, que diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você está no caminho, você tem uma iluminação. E você vai ser luz para as outras pessoas. Então, que esse texto reflita
reflita na cabeça de vocês e que possamos continuar sendo luz no mundo obscuro que nós vivemos, porque a volta está próxima. A gente tem que continuar se preparando e ele vai voltar. E queremos que não só eu, mas que todos que estão nos assistindo, como também os meninos que estão aqui e nossos entes queridos, que possamos estar no céu junto com Deus. Então, para que isso aconteça, nós temos que continuar buscando, porque a volta está próxima e a gente não pode ficar brincando com Deus. E, para que a gente possa finalizar, peço para que o Jean faça a nossa oração final. Oremos então. Pai de amor e de bondade, estamos aqui mais uma vez, terminamos de estudar a tua lição, de recapitulá-la. E, Pai, podemos tirar através disso grandes lições, Pai, que precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo de reflexão, de meditação, pela qual eu possa agora entender o que o Senhor quer falar através da tua palavra. Que o Senhor esteja nos ajudando a organizar o nosso tempo, a organizar a nossa vida para que realmente possamos estudar e aprender mais a tua palavra, para que quando formos tirados a tua palavra, que tenhamos ela e as promessas do Senhor em nossa mente e que possamos a cada dia reforçar mais e mais. Nos fortaleça, nos ajude a cada dia. É isso que te pedimos. O perdão também de todos os nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E você que ficou aqui até o final do nosso podcast, Pod Cristão, que você possa curtir, compartilhar, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque você vai estar recebendo uma notificação quando nós estivermos postando nossos vídeos. Fique ligado para a próxima lição, convido você para que está na nossa lição 11, que tem o título O Altar e o Coração. Se você quer entender um pouco mais sobre esse título, o altar e o coração, vem estar com a gente na nossa próxima lição. Tchau, tchau.